Evangelho de João 12, 31 diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E Jesus falando de si mesmo: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Dia 1º de fevereiro de 1974, fez na última sexta-feira 45 anos. 45 anos que numa das ruas mais movimentadas de São Paulo, na capital, um incêndio tomou conta de um edifício chamado Joelma. O incêndio começou no 12º andar, e o dia favoreceu as estruturas do fatídico edifício, fizeram com que as chamas rapidamente subissem, levando muitos à morte. Mas quando o fogo estava apenas no 13º, 12º para o 13º, veio uma ordem para uma jovem moça. Para os novos, eles não conseguem entender o que é isso, né? Um assessorista, hoje para a gente achar, só se for no Senado Federal, não encontra mais os elevadores que se tinham antigamente. Em Florianópolis ainda tem alguns aqueles, né, hidráulicos, que era necessário que a pessoa ficasse com um botão, com uma manivela, colocando o andar, e ali ela pudesse ir subindo. Era necessário um assessorista. Hoje não encontra mais, você aperta o andar que você quer e você vai. Mas naquela época não era assim. E essa moça então recebe a ordem, e eles dizem: desligue o elevador e saia do prédio. Mas ela, ousada, sobe e rompe aquele incêndio, vai até o 20º andar, abre, coloca 25 pessoas, desce com eles. Ela vê que é necessário, ela sobe novamente, traz mais 25 pessoas, e ela vai a terceira vez. Quando ela ultrapassa o 18º, então a luz é cortada por causa do incêndio. No outro dia, depois dos bombeiros fazerem todo o rescaldo e resfriarem o prédio, encontraram as portas daquele elevador abertas. Não se possuía mais nada daquela moça. Ninguém conseguiu identificar absolutamente nada dela. Porque na hora que a luz parou, ela estava no andar que estava incandescente. Mas ela não deu valor para a sua vida, sabendo que ela poderia salvar mais 25. Quantas pessoas ela pôde salvar? Ela salvou nas 3 viagens 75 pessoas. Na 4ª ela não teve o privilégio assim de ver o máximo que ela poderia. Mas uma coisa é certa: aquela moça, ela ia ficar subindo e descendo até que uma hora o fogo a pegasse. Ela deu a sua vida. E aqueles 75 que saíram ilesos naquele dia podem relembrar de quem foi ela, mas jamais vai ter alguma coisa contando a história dessa que passou oculta pelas histórias que a vida nos conta. Muitas vezes nós, no nosso coração, não entendemos o esforço que outras pessoas possuem, o esforço que Deus fez. Nós achamos apenas que o elevador da vida precisa chegar até nós e se abrir. Nós apenas imaginamos que tem que ter um lugar para nós reservado, porque nós somos alguém que necessita e que precisa descer quando as coisas estão pegando fogo. Mas na maioria das vezes esquecemos de que aqueles que sobem no elevador da vida
estão dispostos a dar a vida, ainda que o calor seja intenso e possa destruí-los. Nós conhecemos muito bem a história de Jesus. Ele sabia que esse mundo estava entesourado e sabe muito bem que ele será totalmente destruído com fogo. Mas ele veio aqui trazer a abundância da misericórdia, para que nós possamos usufruir do alento da salvação e da fé. Quando Jesus apresenta aqueles que vêm conversar com ele, e ele diz: chegou o momento de julgar o mundo. Jesus, em João capítulo 3, ele disse: eu não vim julgar o mundo. Mas aqui está dizendo que ele veio julgar, mas a Bíblia diz que ele veio destituir o príncipe deste mundo. E o texto diz: o mundo será julgado, e agora o seu príncipe será expulso. Aquele que detém o poder da morte, aquele que detém o envolvimento e traz as direções, não tem mais poder, porque Jesus na cruz verdadeiramente o destronou. Diz o texto, ele o arrancou. E nós, quando continuamos, Jesus então traz a ação da sua morte, dizendo: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Já ouvimos esse texto diversas e diversas vezes, mas a ação dessa construção que a palavra de Deus traz para nós, dizendo que o mundo é julgado através da cruz e através da ação de Cristo. E quando ele assim fala que o mundo é julgado, é porque o seu príncipe tem poder e exerce autoridade sobre o mundo. Mas quando ele diz: eu então serei levantado da terra e eu atrairei todos a mim mesmo, existe um lugar, existe um elevador no meio da fornalha que encontrou um lugar de salvação para nós. E isso é o corpo de Cristo. Porque ele diz: quando eu for levantado da terra, eu tenho espaço não para 25, mas para colocar todo mundo dentro de mim. E pela fé nos incluiu profundamente em todas as suas ações de amor e cuidado, porque ninguém que se apresentou para Jesus com uma necessidade não deixou de ser ouvido. Uma necessidade sincera, porque muitos chegaram diante do Senhor com argumentos: mestre, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Argumentos. Vende o que tens e segue-me. Mas não dá. Jesus é especialista em quebrar argumentos. Jesus não veio para trazer as respostas que nós queremos, ele veio para manifestar a resposta do reino de Deus. Mas quando não temos nada para reivindicar, as respostas do céu enchem, elas são realmente respostas de vida. E o texto sagrado diz: tudo isso ele falou para manifestar o gênero de morte que ele estava para morrer. É necessário o cumprimento das Escrituras. É necessário que estas ações se manifestem realmente como poder de Deus para abençoar a cada um de nós, em Cristo Jesus e pela glória de Cristo Jesus. Versículo 34, replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhes Jesus: ainda por um tempo, ainda por um pouco, a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e retirou-se, ocultando-se deles. A forma como o texto sagrado apresenta, ele diz que estava tudo claro diante deles.
E Jesus assim manifesta que a clareza da luz tinha chegado ao conhecimento de todo judeu, e toda a multidão sabia de quem era Jesus e todas as ações que Jesus assim fazia. Nada estava oculto. Mas veja bem, por que eles fizeram este questionamento? Por que eles não estavam entendendo? A gente diz, puxa, mas quem sabe, né? Quem sabe é porque Deus não se manifestou assim como deveria. Irmãos, o compromisso da fé é a extensão de uma vida que se submete, e não uma vida que manifesta bandeiras. Olha o que aconteceu um pouquinho antes, versículo 28. Jesus disse: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, a mesma multidão que nós lemos ali, a multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. O céu estava anunciando, Deus se manifestava no meio das mensagens de Jesus. Você pode imaginar? E não é a primeira, e também não é a segunda, não é a terceira. Deus se manifestou quantas vezes? No batismo, na transfiguração, aqui diante de todo o povo, diante de toda a multidão. E Jesus está dizendo: a luz veio. Porque quando Deus se manifesta e nós não estamos na luz, ainda que ouçamos uma voz como um trovão do céu, não conseguimos ver. Porque o nosso coração quer as coisas muito bem explicadinhas, de acordo com aquilo que nós desejamos. A cruz, ela não é algo racional. Ela não pode ser algo que o nosso coração consiga entender. Antes, o nosso espírito consegue se regozijar nela. A cruz é o despojar do príncipe das trevas, o senhor desse mundo, que agora não reina mais. Já foi julgado, condenado e foi expulso. Esta é a verdade. Quando o Senhor Jesus se levantou, ou melhor, quando levantaram Jesus da terra, Ele nos atraiu. Esse é o poder de Deus. E Ele ainda falando para os fariseus e saduceus, disse: quando vocês me levantarem da terra, vocês verão que eu sou. Como Deus se manifesta no momento onde as pessoas olhavam para Jesus e diziam: mas esse não é o rei dos judeus, como é que ele está aí crucificado? E maneava a cabeça sem entendimento. Mas então por que Jesus disse que quando ele estaria levantado na cruz, aí então que ele seria o grande eu sou? Sabe por quê? Porque só os olhos espirituais é que poderiam ver o Deus de vida e que trouxe ordem a todas as coisas, pleno e perfeito, numa cruz, ensanguentado como o sacrifício único e verdadeiro. Quando nós olhamos, estavam ali as mulheres ao pé e João, olhando para Jesus como o Messias que padecia. Mas do lado direito de Jesus também tinha um que, quando olhou a forma de Jesus no seu sacrifício, gritou dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Porque tu tens um reino. Como tem um reino? Tudo ensanguentado, sujo, praticamente nu, todo inchado, deformado. Quem fez aquele homem ver? Ele viu o eu sou na cruz do Calvário. E ele então gritou: Senhor, lembra-te de mim. E o que Jesus disse para ele? Hoje mesmo nós vamos entrar nesse reino juntos. Esse é.
Quando ele estava na cruz, aquele centurião acostumado a matar pessoas e crucificar vários e vários, quando ele vê a morte de Jesus, o que ele disse? Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Um centurião romano que, ao olhar o Cristo na cruz, desvenda os seus olhos e ele se apresenta. E o que Jesus fez mais na cruz, como o grande eu sou, cumprido o sacrifício, então ele, com um grande e forte brado, diz aos céus: Pai, na tua mão entrego o meu espírito. E o testemunho do eu sou no Calvário leva-nos então ao templo, e quando nos deparamos no templo, o véu do santuário se rasga de alto a baixo. Sabe por quê? Não porque os preparativos da Páscoa estavam prontos, mas porque o sacrifício eterno foi aceito pelo céu. Esse é o eu sou, que os olhos não conseguem ver. Este é o eu sou, que somente aqueles que têm o desvendar dos olhos da fé conseguem olhar para Cristo na cruz e dizer: Ele é o Verbo que estava com Deus. Tudo que foi feito por intermédio dele, e nada do que tem existiria se não fosse por causa dele. Esse é o Verbo de Deus. Essa é a ação de Deus para nós. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 diz assim: certamente, Paulo fala, isso é absolutamente correto. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, porque olham para a cruz e não conseguem entender o eu sou. Mas para nós que somos salvos, aquela cruz é o poder de Deus. Poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. 20. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Ele colocou o homem sábio, o escriba, o versado nas leis, o inquiridor deste século, o que acusa. Onde estão? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós, irmãos, a igreja de Cristo, os seus filhos, nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. E o que ele é? Poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Tudo jaguarão, tudo guapeca, né? Vai o pedigree. Ninguém não tem pedigree. Onde você é conhecido, você já imaginou? Nós passaremos, às vezes, pela história desse mundo sem nenhuma referência, mas na história do céu, em Cristo Jesus, nós seremos a referência eterna. Não por nós, mas por Cristo. E falaremos das glórias do Cordeiro e da vitória dele na nossa vida todos os dias da eternidade. Porque ainda não foi desvendado nos nossos olhos tudo aquilo que o Cordeiro ainda fará na nossa alma. Tudo aquilo que o Cordeiro fará nos dando um corpo novo.
tudo aquilo que o Cordeiro vai revelar nos céus. E Paulo teve o privilégio de ver um pouquinho, e ele então escreve dizendo que ele não poderia contar. Foi proibido, sabe por quê? Jamais o homem conseguiria ver e entender. Irmãos, essa é a glória de Deus. A loucura de uma glória que nos dá esperança para caminharmos nesse mundo ultrajante, degringolado, num corpo enfraquecido pelo pecado, mas na esperança mais vivos do que nunca. Na fé pregamos o Cristo crucificado. A loucura dos homens e para o mundo, mas para nós, poder de Deus e sabedoria de Deus. 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. 30. Mas vós sois dele, glória a Deus, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus. Olha, irmãos, Cristo Jesus em nós se tornou da parte de Deus o que para nós? Sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Essa é a glória, essa é a essência, esse é o poder de Deus. Na Primeira Guerra Mundial, um armênio fez uma amizade muito joia com Frederico, e os dois, nos 2 primeiros anos de guerra, se tornaram excelentes amigos. Tudo faziam juntos, se tornaram mais do que irmãos, amigos de extrema confiança. E certo dia, sol claro, céu aberto, sol forte, houve um silêncio no campo da batalha, e os dois, conversando, continuaram a caminhar. E no meio daquele silêncio rompeu-se um morteiro que foi lançado e caiu poucos metros na frente daqueles dois. Frederico ficou atônito e parado, não teve reação nenhuma. Mas o seu amigo armênio, quando viu que aquela bomba explodiria e destruiria não somente os dois, mas todos que estavam ao redor, ele, sem hesitar, correu até aquela bomba e abraçou-a com todo o vigor do seu corpo. E Frederico, em alguns segundos, recebeu no seu corpo partes do corpo dilacerado do seu amigo. Frederico conta em 1931 essa história. Eu passei pela guerra, eu vivi dias de tremenda angústia, mas em nenhum deles eu esqueci que o meu amigo morreu por mim. Enquanto eu fiquei estupefato com o que me acontecia, ele em nenhum momento hesitou de se lançar sobre aquele artefato que explodiria, e o qual aconteceu, para que o seu amigo pudesse sair da guerra livre. Jesus não poupou esforços, amados. Se lançou com o seu corpo na cruz da vergonha e do pecado, para que nós pudéssemos usufruir o privilégio de sermos livres depois da guerra travada. Se não for
pra te servir.